eu mencionei um fato verídico que aconteceu na Etiópia, um país extremamente muçulmano, em que é extremamente perseguido aquele que professa a fé em Jesus Cristo e crê na Bíblia. Eles acreditam em Maomé, e o livro sagrado deles é o Alcorão. Então, havia ali entre os moradores daquele país um homem que se converteu e se tornou um líder, um pastor. E ele começou a divulgar a fé e o evangelho entre aquele povo maometano. E a oportunidade que ele encontrou para pregar sobre Cristo era no funeral. Ele ia aos funerais para falar da esperança que existia após a morte. Chegava no funeral, então pregava e começou a vir pessoas para o evangelho através de seus ensinamentos. A polícia tomou conhecimento e começou uma perseguição, e cada vez que ele ia a um funeral e pregava, ele era levado preso. O prendiam e o espancavam, depois soltavam. E quando soltava, ele procurava logo um outro funeral e continuava a sua missão pregando nos funerais e ganhando pessoas para o evangelho. Eles tornavam prendê-lo, tornavam espancá-lo, tornavam soltá-lo, e ele continuava fazendo a mesma coisa. Então decidiram que não iam mais prendê-lo nem espancá-lo, iam matá-lo. Nós vamos terminar com este assunto e vamos eletrocutar este indivíduo. Só que lá não tinha cadeira elétrica. Então eles formaram uma gambiarra de fios descascados e prenderam no corpo daquele pastor e convocaram toda a cidade para vir assistir à morte daquele pastor, para amedrontar a população, para que ninguém continuasse fazendo aquilo. E quando eles então amarraram o pastor naqueles fios e ligaram para matá-lo, eletrocutado, aquilo deu uma explosão, foi faísca para todo lado, mas não atingiu o corpo do pastor. Ele não morreu. Ele não morreu. Então, marcaram a execução para o dia seguinte. Novamente montaram aquela gambiarra lá de fios, para no outro dia então executar. E novamente a população voltou para assistir, e ele estava todo amarrado, e eles ligaram aquelas gambiarras e foram faíscas e fogo para todo lado, e o pastor não morreu. Enraivecido, eles disseram: olha, vai embora, desapareça. Mas neste período, havia vindo dos Estados Unidos um missionário americano que estava lá e assistiu, tinha ido para fazer evangelismo naquele país, e assistiu e viu o que estava acontecendo com aquele pastor. E o fato foi que quando eles tentaram pela segunda vez e libertar o pastor, porque o pastor não morreu, e o pastor procurou saber aonde tinha um que tinha morrido. Eu quero saber aonde tem um funeral, porque eu já vou direto. E ele se dirigiu indo para aquele funeral, e ele ouviu uma voz que o chamou
atrás de si pelo nome. Eu até poderia ter gravado o nome, mas não fiz nem questão. Mas aí ele olhou para trás e era esse missionário americano. E se aproximou daquele pastor e disse: olha, gostaria que o senhor soubesse que lá nos Estados Unidos nós ficamos sabendo desta perseguição que está havendo contra a igreja aqui e nós estamos orando por você. Estamos orando por você e pelo povo que está com você aqui. E o pastor disse: verdade, vocês estão orando por nós? Engraçado, nós também soubemos do que está acontecendo com vocês lá nos Estados Unidos e ficamos extremamente preocupados e começamos a orar por vocês. Nós também estamos orando pelos crentes americanos. Disse: eu gostaria de fazer algumas perguntas e você me confirme se são verdades ou não. É verdade que lá nos Estados Unidos vocês têm liberdade para se reunir e cultuar a Deus o dia e a hora que quiserem? Que vocês podem sair de casa, ir lá na igreja e cultuar a Deus? E o pastor disse: é verdade. Mas é verdade que lá nos Estados Unidos os crentes de lá vão na igreja o dia que querem, quando querem, e que muitos ficam em casa e nem no culto vão? E aquele missionário disse: isso também é verdade. Ele disse: é por isso que nós estamos orando por vocês. Estamos orando por vocês porque vocês se apostataram da fé. Vocês não são mais crentes, vocês perderam o companheirismo com Deus. E aí disse aquele pastor: pois aqui nós não podemos nos reunir, nós somos proibidos. Você viu, eles queriam me matar, tenho sido espancado, tenho sido preso. E sabe como é que nós nos reunimos aqui? Nos cemitérios, dentro das matas, às meia-noites, escondidos. Aqui a gente não pode nem gritar, nem falar, nem louvar a Deus. A gente pode. Tudo que a gente faz aqui para servir a Deus é escondido. E vocês lá nos Estados Unidos, com toda esta liberdade, e vocês não vão e não fazem? Vocês estão orando por nós por causa dessa perseguição, e nós estamos orando por vocês porque vocês há muito tempo se apostataram. Continuou o pastor a fazer uma pergunta, outra pergunta para o missionário americano. Me diz uma coisa. É verdade que lá nos Estados Unidos os crentes têm 4, 5, 3, 8 Bíblias dentro de casa? Disse: sim, nós temos muitas Bíblias dentro de casa. Casas que têm várias Bíblias. Disse: mas me diga uma coisa, será que o que nós ouvimos também é verdade? Que vocês deixam a Bíblia lá no canto, tendo 5, 6, 4, 3 Bíblias lá em casa e não leem as suas Bíblias? E o missionário baixou a cabeça e disse: é assim mesmo na casa de muitos crentes. Eles às vezes têm 2, têm 3, têm 4 Bíblias, mas não leem suas Bíblias. Ele disse: pois aqui no país só existia uma Bíblia. Uma Bíblia. E nós estávamos com o temor que esta Bíblia fosse presa e destruída e queimada. Então sabe o que nós resolvemos fazer? Arrancar página por página desta Bíblia e dar uma página para cada irmão. E cada um levou para casa uma página da Bíblia.
Então, quando nós nos reunimos, às vezes, à noite, nos cemitérios, nas catacumbas, ou no meio das matas, e eu quero pregar, por exemplo, eu estou aqui lendo o livro de Esther, e eu quero pregar sobre Esther, eu digo assim: quem tem a página do capítulo 6 do livro de Esther? Por favor, me traga esta página. Não precisa nem de levar a página. A pessoa que tem a página diz: eu tenho. Está escrito assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das crônicas, e se leram diante do rei. Eles começavam a recitar o que estava na página, porque eles haviam lido tanto aquela página, que eles tinham decorado aquela página. Eles sabiam cada letra que tinha nas páginas daquela Bíblia. Disse: pois eu acabei de entender que quem está precisando de oração não somos nós, são vocês que se apostataram. São vocês que não dão valor na Bíblia, não dão valor na oração, não dão valor na liberdade que vocês têm e podem usá-la para cantar, para glorificar, para se reunir. Quando você perde estas coisas, você perdeu completamente o companheirismo com Deus. Crentes que leem suas Bíblias porque são forçados, porque o pastor está insistindo em que ele leia a Bíblia, e ele não tem nenhum prazer em ler sua Bíblia, ele não tem nenhuma intimidade e prazer com Deus. Crente que vem à igreja porque fica com vergonha e é insistido com ele que ele deve vir ao culto, eu tenho certeza que ele não tem nenhum prazer com Deus. Crente que não ora, porque esta é a grande verdade. Se você às vezes chama o povo para orar, as pessoas dizem: pastor, eu não sei orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Quando você vai a um médico e você tem um histórico para falar com aquele médico, ele começa a te fazer pergunta: o que você está sentindo? Qual é o seu problema? Por que você está aqui? Ou então diz para você: pois não. Diz: não, eu estou sentindo tal e tal coisa, sabe? E aí você começa a contar o que você sente. O que é falar com Deus? É falar com alguém que está para te ajudar. Mas será que você não gostaria de ter um médico particular, especialista, que poderia resolver qualquer problema da sua saúde? Mas você nem coragem de contar para ele o que você está sentindo você tem. Você chega perto de Jesus e você quer que ele se vire para descobrir o que você tem, e ele sabe, mas isso não é oração. Ele gostaria que você abrisse a sua boca e começasse a dizer: olha, estou sentindo isso, estou passando por isso, estou vivendo assim, a minha vida está assim, estou sentindo, e contasse para ele, porque ele quer ser amigo íntimo. Mas as pessoas nem isto querem. Pega a sua causa, chegue lá no advogado e joga o papel lá e diz: doutor, meu problema é esse. Não, você chega lá, você conta para o advogado: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, me sinto lesado, estou assim. Você conta todo o histórico. As pessoas não querem fazer isso com Deus. Elas não querem, elas querem assim: ó, Senhor, resolve isso para mim aí, porque sabe o que acontece? Nem tempo para conversar com Deus eu tenho, e nem vontade de conversar eu tenho. Sabe o que é? Assim, ó, eu sou crente,
eu pago meus dízimos, eu vou à igreja e eu quero o resultado disso aí. Me desculpe a expressão, vai ser burro lá na frente, vai ser ignorante e grosso lá na frente. Eu estou falando de Deus aqui. Eu estou falando que Deus, sabe quem é Deus? O autor da vida. Sabe quem é Deus? O autor do universo. Sabe quem é Deus? Aquele que pode mudar a sua história hoje à noite aqui. Sabe quem é Deus? Quer ser seu amigo. Quer ser seu amigo. Quer que eu fale mais um pouquinho? Quer ser seu parceiro. Quer ser teu ajudador. As pessoas não querem. Elas não querem. Não adianta você ir a um médico, ele te dá uma receita e você não aviar. Não adianta você aviar e botar o remédio lá em cima e não tomar. Você vem aqui, você senta aqui. Eu estava falando com um casal outro dia. O que você veio fazer no meu escritório? Não, eu vim aqui pedir um conselho. Eu disse, o que vai valer meu conselho? Você não vai botar em prática. Se você não colocar em prática, o que valeu? O que vale você carregar a Bíblia? E me diga, por favor, o que vale você estar sentado aqui se você não colocar em prática os ensinamentos da Bíblia? Você simplesmente está se enganando. A verdade é esta: as pessoas estão falando em céu, em arrebatamento. Eu disse hoje de manhã e volto a repetir: Deus quer ser seu amigo. Deus quer entrar na sua casa. Amigo, a gente tem prazer de sentar com ele para conversar. Vou falar, Deus não é amigo de muitos crentes. Sabe por quê? Não é porque ele não quer, não, é porque você não quer.